Deixa eu tirar aqui no cantinho. Fechou aí? Não, eu só botei essa. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à União Espírita Paulo Dimas e Madalena. Faremos a nossa exposição pública agora. Antes da leitura da prece, eu peço aos nossos amigos que estão na modalidade online, que se quiserem podem colocar a garrafa com água para fluidificação, né? Vou iniciar aqui uma leitura do trecho do Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Leitura 149. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala de evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferência e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Nesse momento eu convido a fecharmos nossos olhos, mentalizar nessa reunião que temos a assistir hoje, que nós possamos sentir todos os fluidos da nossa casa, nós possamos entrar em sintonia com a nossa casa e com a espiritualidade que está aqui desde cedo, trabalhando para nos receber. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa expositora Regina, que ela possa, inspirada pelos espíritos de luz, fazer uma boa exposição no dia de hoje. Que assim seja. O mês de abril, o nosso tema é Livro Espírita, Conhecimento que Transforma. No dia 6, foi a primeira segunda-feira, o tema foi Sinal Verde, com André Luiz, a expositora foi Ana Paula. Na segunda que se seguiu foi Calma, com Emanuel, foi a nossa amiga Rose que fez a exposição. E hoje o tema é Ilumina-te, com Joana de Ângeles, e a expositora nossa amiga Regina Marciano. Passa a palavra. Boa noite, gente. 2 semanas de marciano tá difícil, né? 2 semanas seguidas de marciano. Tá meio esquisito, né? Mas... pois é. Vamos ver se vem pessoal de outro planeta, porque tá complexo. Bom, mais uma vez é um prazer, né, da gente estar aqui conversando para estudar. Na nossa casa é sempre mais fácil fazer o estudo, né? Que a gente se sente em casa, em família, com os amigos, todo mundo a gente conhece, e é agradável a gente conversar. Nós estamos estudando, como disse o Tales, né? Nós estamos estudando esse tema, Conhecimento que Transforma. Estamos aí homenageando o livro espírita. E nós sabemos, né, que essa homenagem se baseia principalmente em Kardec, porque ele que nos trouxe, né, a primeira obra, o Livro dos Espíritos, que esse ano acho que fazem 69 anos, eu acho, que é de 1857, né? Que nós temos o Livro dos Espíritos a nos orientar. Quando a gente homenageia a obra, homenageia também o autor, né? Aquele que cuidou, que preparou, que trabalhou. Então, sempre é homenagem a Kardec, que é o nosso codificador, essa criatura maravilhosa que nos trouxe tantas orientações. Mas a nossa casa, esse mês, a gente está, além de homenagear o nosso codificador e o nosso Livro dos Espíritos, nós
resolvemos também homenagear algumas obras, né, subsidiárias, chamadas subsidiárias ou complementares à doutrina espírita, ao Pentateuco. Nós, se a gente fosse homenagear aos vários autores espirituais, nós temos muitos autores espirituais, né? A gente trouxe ali a foto de alguns, só para a gente relembrar e, de repente, quem sabe, procurar obras desses autores para ler, para estudar, porque é sempre muito bom lembrar de Meimei, de Manuel Filomeno de Miranda, né, de Viana de Carvalho, Amélia Rodrigues, Bezerra de Menezes, Maria Dolores, a própria Joana, Emmanuel, Alta de Souza, André Luiz, Humberto de Campos, Otília Gonçalves. Então, tem muita gente, muitos autores espirituais, com muitos livros para a gente estudar. Então, a nossa doutrina possibilita a todos nós a termos muito conhecimento espiritual, muitos conhecimentos doutrinários que vêm nos facilitar e cuidar de nós para que a gente possa caminhar melhor, com mais segurança. Então, esse mês, nós estamos homenageando também esses autores diversos, né? Esses autores das obras complementares. Especificamente, nós estudamos na primeira semana André Luiz, onde se homenageou o livro Sinal Verde. Quem nunca leu o Sinal Verde? Nem que seja uma mensagenzinha do Sinal Verde. Eu lembro que uma vez eu participei de um curso que a pessoa dizia que nós somos tão mal educados que André Luiz teve que escrever um livro para ensinar a gente a acordar os outros, a tratar as pessoas que trabalham conosco, porque o Sinal Verde é um livro que educa, né, que vai dizendo para a gente o que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Então, é um livro que é muito importante para a gente estudar. A Ana Paula trouxe aqui algumas lições, alguns ensinamentos, mas é bom da gente ter o Sinal Verde junto de nós, para lembrar a gente, de vez em quando, das coisas que a gente tem que fazer. Na semana passada, a Rose trouxe uma homenagem a Emmanuel e trouxe para nós o livro Calma. Né? A gente nem precisa de calma. Nem precisa. Não sei por que Emmanuel escreveu um livro e deu o título de Calma. Não entendi por quê. Mas a Rose trouxe semana passada esse tema, né? E hoje a gente vai falar de Joana de Ângeles. Vai falar de uma obra de Joana de Ângeles. Mas antes de falar da obra, eu gostaria de falar um pouquinho da Joana. Tem pessoal que fala assim, tem que falar Dona Joana. Eu falo Joana, ela não vai se incomodar, né? E eu queria falar um pouquinho de Joana de Ângeles, porque vocês conhecem a história de Joana de Ângeles? Já ouviram falar das encarnações dela aqui na Terra? Desde quando a gente tem notícias da Joana de Ângeles aqui no nosso planeta? Vocês sabiam que Joana de Ângeles conviveu com Jesus? E desde aquela época ela já era uma pessoa maravilhosa, já agia no bem, já fazia o bem, desde a época de Jesus. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, que espírito valoroso, que espírito especial esse que é Joana de Ângeles. A gente não sabe a história dela do passado, mas a gente sabe que desde que ela começou lá com Jesus, né, desde do início, ela já se apresentava esse espírito valoroso. O nome dela era Joana de Cusa e está no Novo Testamento. Lá nos Evangelhos se menciona, Lucas principalmente, menciona Joana de Ângeles. Lá no Novo Testamento, né, nas anotações de Lucas. E a gente trouxe aqui o que está lá na Bíblia, né, o que está no Novo Testamento. Uma das mulheres piedosas do Evangelho, esposa de Cusa, procurador de Herodes, foi seguidora direta de Jesus e morreu martirizada no Coliseu de Roma em 68 depois de Cristo, queimada em uma fogueira. E a história dela é tão bonita em termos espirituais que Humberto de Campos, um daqueles autores que a gente mostrou ali antes, ele escreveu um livro chamado Boa Nova e tem lá o texto que fala de Joana, que conta como foi a morte de Joana. Ele fala da vida, né? Tem assuntos muito interessantes. A gente não vai poder falar muita coisa, por quê?
porque senão a gente não vai conseguir falar do livro de hoje, né? Mas aí vocês vão ficar curiosos e vão ler a mensagem que fala de Joana de Cusa lá no livro Boa Nova. E nesse livro Boa Nova termina assim, só para a gente ver como termina. Ela está no poste lá do martírio para ser queimada, ela e o filho. O filho pede para que ela abjure, que ela se negue Jesus, né? E no final de tudo, um dos algozes pergunta para ela o seguinte: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Essa foi a resposta de Joana de Cusa na hora do sacrifício, na hora que ela foi martirizada, em que ela morreu em nome de Jesus, né? sem negar a Jesus. Então, essa foi uma das vidas de Joana de Ângeles. A seguinte, que a gente tem notícias, é de Clara de Assis. Eu confesso que eu não tinha me dado conta, porque no livro O Semeador de Estrelas, que a gente usou para fazer umas pesquisas, tem um capítulo que o Divaldo fala da viagem que fizeram lá a Assis, né? Que elas foram lá no túmulo no túmulo não, né? Porque acho que o corpo, acho que o dela ficava em algum lugar aberto, assim, deve ser vidro, né? Que ela levou Divaldo a visitar e disse que faria várias revelações. Só que aí eu não tinha. Tem uma pessoa que faz o comentário e diz que ali já estava subentendido que era ela. Mas o Divaldo, numa reportagem, numa fala deles, foi 2021, no canal da Mansão do Caminho, ele faz uma homenagem a ela, por conta do aniversário. Aí coloca lá, em 16 de julho de 1194, em Assis, na Itália, a mentora Joana de Ângeles reencarnou na Terra como Clara de Assis. São as palavras do Divaldo, né? Terna e corajosa, fundou em 1212, ainda bem jovem, o ramo feminino da Ordem Franciscana, que ficou conhecido como Ordem das Damas Pobres, posteriormente chamado de Ordem de Santa Clara ou Ordem das Clarissas. Então, ela depois lá de Joana de Cusa, aí já viveu veio reencarnar na época de Francisco de Assis, que também, segundo informações espirituais, seria João Evangelista. Então, eles se encontram, ela vai trabalhar pelas mulheres lá no convento, né? Na seguinte, nós vamos ter mais duas fases dela. Na seguinte, ela viveu no México. Tem até cédula com a foto dela lá, cédula em dinheiro, né? O nome dela era Juana de Asbage, né? Foi uma renomada poetisa, escritora e intelectual, conhecida como a Fênix do México. Ingressou na vida religiosa, ela sempre vem ingressando na vida religiosa, né? Para prosseguir com seus estudos, porque também para a mulher estudar era mais fácil ser religiosa. Então, ela entra numa igreja, mas aí ela não consegue estudar muito, aí um protetor dela muda ela de igreja para ela poder estudar, né? E ela é estudiosa, tem uma biblioteca enorme, e ela defendia o direito das mulheres ao conhecimento. Ela era conhecida como a monja da biblioteca, de tanto que ela lia, e ela ajudava as pessoas, dando orientação, ensinando, fazendo uma série de coisas. Aí, na seguinte, sua última encarnação física ocorreu na Bahia. Foi abadesa do convento da Lapa, na Bahia. E aí, nesse convento, o que aconteceu com ela? Ela foi irmã, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa. E no dia 20 de fevereiro de 1822,
defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Então, essa foi a última existência física da Joana de Ângeles aqui, né, que a gente saiba, aqui no nosso planeta. E aí, o que aconteceu com ela, né? Até chegar até Divaldo. Aí o pessoal começava a falar que o filho que morreu lá queimado com ela na época de Joana de Cusa era o Divaldo, não era? E depois o Divaldo disse que não era ele, que era o Nilson, o amigo, né? A pessoa que trabalhava com ele, enfim. Nilson. Aí, o que ela fez nesse período? O que será que aconteceu com Joana de Ângeles até Divaldo? Ela mesma conta, nesse livro aqui, Após a Tempestade, no último capítulo, o trabalho, a aproximação dela para o trabalho na codificação espírita, durante a vida no plano espiritual. Aí ela diz lá o seguinte: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Então, ela viu a movimentação espiritual para a codificação e se ofereceu para o trabalho. E aí, as informações que nós temos do próprio Divaldo, ela mesma informa, ela tem 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não assinado como Joana de Ângeles, e sim como um espírito amigo. A mensagem "A paciência" é dela, e a mensagem "Dar-se-á aquele que tem" também é dela. No capítulo 9, item 7, no capítulo 18, item 15. Então, a gente quiser também conhecer um pouco mais de Joana, ler novamente o Evangelho nessas 2 mensagens, a gente vai se aproximando um pouco mais. Deu para a gente conhecer um pouquinho da vida de Joana, a gente não pode falar muito tempo, porque senão a gente não tem tempo de falar do livro de hoje. Fala, João. Também já ouvi falar, mas essa informação eu não vi nos livros do Divaldo, não. Mas pode ser que tenha algum que eu não tenha visto, né? Também já tinha ouvido falar a respeito. Mas essa informação eu não tenho ela para dar assim, né? Exatamente. E aí, então, o nosso estudo de hoje tem o tema Ilumina-te com Joana de Ângeles. É esse livro. Aqui tem 30 mensagens nesse livro, né? A gente não vai falar delas todas, vai falar... Eu escolhi 3 para a gente tentar falar das 3, né? A Joana de Ângeles escreveu mais de 70 obras através do Divaldo Franco. Mais de 70. Né? E tem obras assim, tem a série psicológica, que é muito famosa, tem muito estudo no YouTube sobre a série psicológica dela, muitos psicólogos se debruçando sobre essa série psicológica, tem livros de mensagens, vários tipos de livros, mas ela fala muito de Jesus, muito de Jesus. E esse livrinho que a gente lê aqui, né, toda segunda-feira, que a gente gosta tanto, que é o Vida Feliz, são mensagens curtas, mas são mensagens muito profundas, que a gente gosta de ler e refletir sobre elas, que também é da Joana de Ângeles. Então, nós vamos estudar um pouquinho das mensagens de Joana. Eu escolhi as mensagens de número 2, acho que é 2, deixa eu ver qual foram o número que eu escolhi. Eu quero saber só os números. Eu escolhi a mensagem de número 1, a de número 11 e a de número 19, mas eu não vou fazer nessa ordem, vou fazer o inverso. Vou começar com a 19, vou terminar com a 1, tá? Porque eu achei, é opinião minha, pessoal, né? Eu acho que a gente vai fazer um encadeamento melhor. Estou querendo ser melhor do que Joana de Ângeles, será? Joana de Ângeles faz um roteiro, eu vou e mudo. Quero fazer diferente. Mas ela não vai ligar, não. Né? Ela não vai ligar, não. Ela não vai ficar chateada comigo, não. Então, esse capítulo 19, o título do capítulo é A Entrega Pessoal.
E a Joana vai falar dessa nossa relação com Jesus, de como nós temos dificuldade ainda de realmente viver o Evangelho de Jesus. Né? Que mesmo nós compromissados, eu acho que essa mensagem tem muito a ver com o trabalhador, com aquele que está à frente de alguma tarefa, principalmente, mas também diz respeito a todas as criaturas, se a gente trouxer para o nosso dia a dia. Mas aí ela diz assim, em um dos trechos, tá, gente? Nós não vamos ler a mensagem inteira, então são alguns trechos. Ela diz o seguinte: com relativa e variada constância, ela está falando das criaturas, mudam de conceitos, procuram desculpa, para afastar-se dos compromissos, alegam cansaços e incompreensões, como se buscassem um clube social para o relaxamento do trabalho convencional ou para o jogo dos interesses imediatos, e não um educandário para a tarefa de autoiluminação. A gente vem à casa espírita, a gente começa a frequentar, aí daqui a pouco a gente começa, tirando, claro, salvo as exceções sérias, né? Mas hoje não vou, não. Hoje vai ter final lá do jogo, vai começar não sei que horas, quero perder a novela, não quero a gente vai arranjando uma série de desculpas para não cumprir com os compromissos assumidos. É isso que ela vem chamando a nossa atenção. Né? Então, ela diz que com relativa e variada constância, quase que constantemente, a gente está arranjando desculpas para não fazer o que deve ser feito. Porque nós não nascemos para nos distrair. Sinto informar, mas nós nascemos para trabalhar e crescer espiritualmente. É o objetivo da encarnação. Só que nem todos estão acordados, despertos para isso. Na série psicológica, ela fala muito dessa questão de estarmos acordados, que nós já precisamos sair da fase do sono. Precisamos estar atentos, despertos, como disse Jesus, vigilantes, para não cair nas tentações, nas armadilhas do caminho, né? Aí ela ainda diz assim: infelizmente, o mesmo fenômeno acontece nas fileiras do moderno cristianismo sob a égide do Consolador, ou seja, os espíritas estão no mesmo barco, não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente também comete os mesmos equívocos. Fascinando-se a princípio com os conteúdos extraordinários da revelação espírita, parecem despertar para a realidade dantes desconhecida e empenham-se até com certo fervor na vivência e na divulgação da mensagem libertadora. De início, a gente fica deslumbrado, né? Aí a gente quer converter todo mundo, a gente quer dar mensagem para fulano, comprar livro para dar de presente, e a gente quer, porque a gente está entusiasmado. Aquelas lições vêm ao nosso encontro, respondem às nossas indagações. De início, a gente fica assim, né? À medida que o tempo transcorre e deveriam aprofundar os estudos e o comportamento nas sábias diretrizes apresentadas no Evangelho, um certo torpor toma-lhes conta e a monotonia assenhoreia-se-lhes, fazendo que passem a estranhas condutas exigentes em relação aos outros, a busca de pretextos para afastar-se da responsabilidade espontaneamente assumida, acusando de irresponsabilidades os demais e atribuindo-se direitos que em realidade não possuem. Isso é para o trabalhador. Que às vezes a gente entra nessa historinha aí, né? Eu não vou mais lá, não. Fulano que devia fazer isso, fazer aquilo, quer nada. Quer nada. Eu tenho que trabalhar para ele? Não vou, não. Não vou lá mais para participar disso, não. Esse lugar aí não está bom, não, para mim. Aí tem um livro do Emmanuel, que é o Educandário de Luz, que tem lá as histórias da pessoa procurando um centro perfeito, né? Porque está insatisfeito, porque só tem gente complicada no centro que vai. Aí o mentor responde, né? Nem Jesus Cristo encontrou um lugar desse. Como é que a gente quer encontrar?
né? Como é que era o colégio apostólico de Jesus? Os discípulos numa confusão danada, eles brigavam uns com os outros, e Jesus ali, cuidando, orientando, né? E a gente quer uma casa perfeita. Aí a gente arranja desculpa para não participar dos trabalhos. Por quê? Porque fulano é assim, porque Beltrano é assado, porque não sei quem faz isso, faz aquilo. Mas, na verdade, o trabalho é para nós, como ela vai dizer aqui mais para frente. Quando Jesus se refere aos deveres para com César e para com Deus, deixa muito claro que o reino dos céus tem preferência ao mundo terrestre. Este é transitório, aquele é permanente. Um é aparente, enquanto o outro é real. Hoje a gente estava até estudando um pouco disso no Evangelho Redivivo, né? Que o Supremo é Deus. Deus acima de tudo. A gente não pode ficar abrindo mão de uma série de coisas porque a gente acha que deve ser assim, de acordo com a nossa vontade, né? A entrega total a Jesus não significa, olha só, desprezar as demais pessoas. Antes representa a maior soma de interesse pelo próximo, de dedicação à prática do bem, de realizações favoráveis ao desenvolvimento ético, moral e cultural da sociedade. Então, não é para que a gente se isole do mundo. Nós vamos viver no mundo, como está lá no Evangelho, né? Nós precisamos viver no mundo, mas nós precisamos também cuidar da nossa condição espiritual, sem abandonar a família, sem abandonar os amigos, sem achar que, não, eu não posso mais me misturar na sociedade, porque as pessoas estão muito difíceis. Nós estamos difíceis, nós somos ainda difíceis. E precisamos, sim, do contato uns com os outros para nos aperfeiçoar. Porque Deus não é pai de todo mundo. Ele não é pai só de espírita, nem só de evangélico, nem só de católico, nem só de quem não vai aqui ou ali. Ele é pai de todos. Então, nós precisamos estar sempre atentos a todos. E aí ele vai terminando o texto, né, desse capítulo, dizendo assim, ela vai falando assim, caso te encontres na encruzilhada difícil da decisão entre o mundo e Jesus, não te permitas perturbar. Se eu tenho que escolher entre o mundo e Jesus, eu não posso me perturbar. Jamais te arrependerás pela aceitação consciente do compromisso. Se aparece para a gente um compromisso espiritual, porque às vezes a gente passa a vida sem dar muita atenção às coisas, mas às vezes surge um compromisso espiritual, uma oportunidade de servir, uma oportunidade de trabalhar, vamos pegar. Porque é a oportunidade que Jesus está colocando no nosso caminho e a gente não pode, nessa encruzilhada, a gente não pode abrir mão. E ela termina dizendo nesse capítulo, enfrentarás, sem dúvida, dificuldades e viverás momentos de dor, como é perfeitamente compreensível. Mas tenha em mente que o seu é um fardo leve e muito suave o seu julgamento, né? Como Jesus diz, né? Que o meu jugo é leve, né? Então, o seu é um fardo leve e muito suave o seu julgamento, deixando que ele tome conta das tuas dores e ajude-te a superá-las. Então, se a gente estiver num momento que a gente está com dúvida, com dificuldade de decidir, que a gente se coloque para Jesus, que a gente se abra para que ele possa nos orientar, porque a orientação vem, a ajuda vem, mas nós precisamos nos colocar abertos para receber essa ajuda, né? Para fazer por merecer essa condução, né? E lembrando sempre que não existe nada de sobre-humano que a gente não possa enfrentar, que aquilo que a gente não puder enfrentar não vai chegar no nosso caminho. Se Deus sabe que eu não posso suportar, ele não vai mandar para mim. É só aquilo que eu posso. Sempre que aparece um problema para nós, a gente já pode já ir falando. Tá, Deus mandou é porque eu posso. Porque não tem nada que eu receba que eu não possa enfrentar. Então, esse foi o primeiro capítulo que eu escolhi, que é sobre a questão, né, da entrega pessoal. O quanto nós estamos nos entregando aos propósitos da vida. Aquilo que aparece para nós, como é que a gente está se entregando? É mais ou menos? Eu faço, mas eu não faço muito. De vez em quando eu acerto.
Então, qual é a minha entrega para o trabalho com Jesus? Ele precisa ser efetivo. Essa entrega precisa ser efetiva, precisa ser verdadeira. Aí o capítulo segundo que eu separei para a gente conversar tem até um pouco a ver com um dos assuntos que a Rosa acho que tratou na semana passada, que é o título do capítulo aqui da Joana é Resguarda-te na serenidade, né? Na calma, na tranquilidade. Então tem a ver as nossas obras, a nossa doutrina, é tudo intercalado, tudo vai se costurando, né? Os assuntos eles se repetem, se visitam. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu. Então, um autor fala, o outro vem e fala com uma palavra diferente, para a gente ver se a gente faz aquele cliquezinho e vai funcionando mais para frente, né? Então, nesse capítulo, Resguarda-te na serenidade, ela vai falar um pouquinho assim: estes são, portanto, dias desafiadores. Eu adoro essa palavra, desafiadores, porque geralmente a gente fala assim: nosso mundo está perdido. Que nós temos assim muita dificuldade, muito sofrimento, e não são desafios. São desafios. Então, estes são, portanto, dias desafiadores para todos aqueles que pretendem construir uma sociedade mais feliz e menos turbulenta, porquanto parece não haver lugar para a sensatez, a serenidade e o equilíbrio moral. Não é assim que parece a nossa vida hoje em dia? Né? Parece que o negócio está esquisito, está entornando caldo, não vai dar bom. No final vai dar tudo ruim, né? E aí ela diz que são dias desafiadores, mas olha o que ela diz a seguir. Nunca, porém, houve ocasião tão propícia para a vivência dos postulados estoicos, quer dizer, resignados, a gente se resignar diante daquilo que a gente não pode mudar, propostos e vividos por Jesus. Jesus viveu resignadamente. Mas a gente ainda está longe de viver como Jesus viveu. Mas nós já podemos ir treinando. Porque, como a gente sempre gosta de lembrar, se Jesus ensinou é porque é possível. Ele não viria ao mundo para ensinar coisas que a gente não pudesse fazer. Ele tem mais o que fazer, né? Não é igual a gente que fica jogando conversa fora. Então, quando Jesus vem e fala e dá as orientações, é porque nós já podemos realizar. Então, como ela diz aqui, né? São propostos e vividos por Jesus. Nunca, porém, houve ocasião tão propícia. Tá tudo muito difícil, mas olha a oportunidade que a gente tem de fazer o correto, de agir de acordo com os ensinamentos evangélicos. É a nossa oportunidade. Por isso que se fala tanto que a presente existência é a melhor de todas. Médico das almas, isso mesmo. Então, é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem, a gente está tendo. Esta existência é a melhor das nossas vidas, porque a gente já passou por muitos atropelos, a gente já aprendeu uma porção de coisas e dessa vez a gente está acertando mais. Então, é a melhor das nossas existências. Mas não é só da minha, não é só da Sandra, não é só do Carlos, é de toda a humanidade. Mas não é possível que seja melhor de todas as existências do fulano lá que está fazendo isso, aquilo outro. Para ele é. Para ele é. Porque Deus é que sabe, né, daquilo que a gente já conquistou e daquilo que a gente tem por conquistar. A gente não consegue ver, porque a gente vê assim, né, no mesmo patamar que as coisas estão acontecendo. Quem está do alto vê tudo arrumadinho. Mas a gente não consegue ver dessa forma ainda, né? Aí continua. Por mais difíceis apresentem-se os mecanismos existenciais e triunfem a insensatez e o desamor, o seu é um curso breve, porque logo serão devorados pelo tempo. Ou seja, nossa vida é curta. Não vai durar para sempre. Os problemas que a gente está enfrentando no caminho
eles têm duração, vai acabar, vai passar. Então, é de curto tempo. Por isso ela vai falar da gente se resguardar na serenidade. Não se desespere, porque vai acabar. Vai passar, não é para a gente se desesperar. Né? E ela continua dizendo, jamais ouvides que a tua é a tarefa de compreender e não de ser entendido, de ajudar e menos de ser auxiliado, não te permitindo a intoxicação fluídica dos transtornos que aos infelizes aturdem, mantendo-te jovial e sereno em todas as situações. E como é que a gente se mantém jovial e sereno diante das situações difíceis? É fácil? Não é fácil. Mas ninguém falou que seria. Por isso mesmo a gente fez um planejamento reencarnatório e está lá tudo anotadinho. Ó, vai ser luta, hein? Aí tem livros, né, que falam que às vezes a pessoa pede tudo. Não, eu quero passar por todas as dificuldades para acabar logo com isso. Aí os espíritos falam, não, meu filho, vai devagar. Vamos parcelar a dívida? Vamos devagarinho, porque de tudo de uma vez nem todo mundo está pronto para aguentar. Nem todo mundo suporta, então a gente tem que ir devagarinho. Né? Para isso, a gente não recebe tudo de uma vez. A gente precisa ir pagando aos poucos as nossas prestações. E aí a gente tem que aprender que esse pagar aos poucos não é que a gente vai só levar lambada, não. O resgate é com trabalho, é com servir, é com fazer o bem. É estar comprometido com a vivência no bem, é procurando ser jovial diante das lutas do todo dia, da confusão que a gente está envolvido, é orar uns pelos outros. Isso é resgate. E a gente precisa ir trabalhando por isso. Gente, se vocês quiserem interromper, pode falar, tá? Porque às vezes eu estou cuidando da hora. Administra a tua existência calmamente, de forma que possas fruir experiências emocionais enriquecedoras, tornando-te um exemplo de alegria de viver. Tem pessoas que a gente vê que está sempre alegre, né? Aí a gente fala assim, fulano não tem problema. Fulano não tem problema, está sempre rindo. Está encarnado? Tem problema. Mas não precisa andar chorando, nem de cara feia. Vamos andar sorrindo, sim. Porque além de saber que a gente está aqui resgatando, reparando as nossas faltas do passado, nós temos Jesus como guia e modelo. Jesus ria, gente. Jesus ia à festa, né? A gente estava falando hoje da boda de Canaã. Jesus era amigo, companheiro. Aí a gente não pode só chorar. Mas é porque está tudo muito difícil. Está difícil, mas a gente tem que viver de uma maneira leve. Para ter um pouco mais de paz, de harmonia. Fica mais fácil viver quando a gente sorri. E aceita melhor, né? É isso aí. Se pretendes a vitória, vence as inclinações negativas e deixa-te conduzir pela serenidade. Sejamos serenos, mais calmos, mais tranquilos, sem rebeldia, sem se desesperar. Às vezes, nós somos ainda muito rebeldes, né? Essa rebeldia não é só porque eu estou aborrecido com A, B ou C, não. Essa rebeldia é íntima, é nossa, é interna. A gente se rebela contra tudo e contra todos. Então, a gente precisa trabalhar isso na nossa intimidade. Como é que eu estou vivendo a vida? Como é que eu estou fruindo? Procurando refrescar um pouco a nossa condução. Por isso eu deixei por último a gente estudar o capítulo 1. Porque o capítulo 1 tem o título de Em Pleno Deserto. O que será isso? O que Joana de Ângeles quis falar com esse em pleno deserto? Eu, particularmente, acho que a mensagem mais bonita que tem no livro é a mensagem número 1, que fala desse deserto. Vamos entender um pouquinho do que ela quer nos dizer sobre isso.
O deserto, simbolicamente, pode ser comparado, em uma metáfora, ao lugar ideal para a meditação profunda, a fixação do pensamento sublime diante das distrações do imenso contingente das tentações. Ela vai trazer nesse capítulo, que a gente não vai trazer aqui, os vários exemplos da história das personagens importantes que todas passaram por esse deserto simbólico. Aí ela vai falar, ela fala de Moisés, que atravessou o deserto, né, com o seu povo por 40 dias. É claro que ela está falando aqui metaforicamente, né? Falando de uma forma, trazendo assim uma história, mostrando que tudo isso tinha uma razão de ser, um simbolismo. Então ela vai falar de Moisés, depois ela vai falar de João Batista também, não passou pelo deserto? Não era aquele que pregava, que veio do deserto? Jesus também não teve uma experiência no deserto, embora controversa, embora cheia de histórias, né, que cada um interpreta de uma maneira, mas Jesus também passou pelo deserto. Né? Aí depois de Jesus, Paulo de Tarso, que exemplo, né? Nosso mentor. Às vezes a gente esquece, né? Quem são nossos mentores? A gente vê lá o nome Paulo, Dimas e Madalena. Paulo de Tarso, nosso mentor. O Paulo de Tarso, ele tem uma história maravilhosa que a gente precisa estar sempre estudando, lembrando dele e pedindo a ele que nos dê força, porque Paulo teve que trabalhar muito para ser Paulo. Né? Paulo começou lá na história como Saulo, aprontando todas, mas terminou aquele exemplo. E Paulo viveu 3 anos no deserto, depois que ele encontrou Jesus, para poder se preparar, se harmonizar e partir para o trabalho da divulgação dos ensinos de Jesus. Aí ela vai trazendo todos esses ensinos, esses exemplos, falando da importância desse recolhimento. O deserto representa o recolhimento. Para ser sereno, para a gente agir com serenidade, nós vamos precisar nos recolher. Para que a gente para que a gente se entregue nas nossas tarefas, muitas das vezes nós precisamos fazer esse recolhimento, esse mergulho, o silenciar intimamente. Né? Mas é silenciar de verdade. Né? Lembrei agora aqui da história que o Divaldo contava, né? Que ela mesma chamou a atenção do Divaldo, né? Chamou o Divaldo para um trabalho espiritual. E falou para o Divaldo, você não vai poder falar, vai ter que fazer silêncio, né? No trabalho lá espiritual. Aí chamou, o Divaldo dormiu lá, se libertou do corpo e foi para o trabalho. Aí ele em silêncio total, e ela dizendo para ele, silêncio, Divaldo. Ele não falando nada, mas a cabeça, ó. E ela dizia, silêncio, Divaldo. Que às vezes a gente só faz silêncio aqui, ó. Mas a nossa cabeça não silencia. E a gente precisa aprender a silenciar a mente um pouquinho, deixar ela relaxar. E a gente tem vários métodos, a Joana é boa disso, é boa de ensinar a gente a fazer isso, a relaxar um pouco mais, a não ficar tão tenso diante das coisas da vida. E aí ela continua dizendo assim, na atualidade, qual aconteceu no passado, há muita balbúrdia e correria no mundo, e muito mais distrações como fuga da realidade, desviando as criaturas do foco da evolução e do pensamento nobre para a vivência das futilidades e da insensatez. Não é novidade do nosso mundo, planeta de provas e expiações, sempre teve tudo isso. Só que hoje a gente sabe mais. A globalização trouxe isso em tempo real, né? Então a gente sabe de tudo que acontece no momento exato que está acontecendo, mas os problemas sempre existiram. Não é novidade nenhuma, não. A fim de abastecer-se de energias, necessita, porém, de silêncio, de meditação, de algum tempo no deserto. Ih, gente, onde tem deserto aí? Pra gente
se mandar, vamos, eu quero ir para o deserto, ficar silenciando lá, fazendo, né, as minhas meditações, eu preciso de um espaço, preciso do deserto. Será que é disso que ela está falando? Vamos ver. Eu acho que eu voltei, né? Ah, não, tá certo. Tá certo. Na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização. Então, não é para procurar areia do deserto, escaldante, nada disso. Mas as paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Então, é coisa é dentro, ó. É dentro da gente. É mergulho. E isso é exercício, demanda, dá trabalho. Que a gente comece e para. E, gente, já comecei milhões de vezes a fazer meditação. Começa e para. Começa, faz um pouco, daqui a pouco a gente já não está fazendo mais, daqui a pouco a gente já esqueceu. Aí era para fazer feito meditação nessa hora, não fiz. Mas é uma luta que a gente não pode deixar de travar com a gente mesmo. Esse silêncio, portanto, é tão importante para o espírito quanto são o pão e a água para o corpo. Olha o que ela diz. É tão importante para nós como o pão e a água. E a gente faz esse silêncio? A gente busca? A gente nunca tem tempo. A gente nunca tem tempo. Mas a gente tem tempo para ver TV, a gente tem tempo para acompanhar série, né, para comer, fazer comida, levar muito tempo cozinhando. A gente tem tempo para um monte de coisa. Mas para cuidar da nossa alma, a gente está fugindo desse trabalho. E é disso que ela chama a nossa atenção. Porque se a gente tem tempo para um monte de coisa, como é que a gente não tem tempo para reservar 5 minutos por dia, 10 minutinhos para fazer uma reflexão, uma meditação, para respirar profundamente? Nem que seja no banheiro, embaixo do chuveiro um pouquinho. Não tem gente, por exemplo, que fazia para fazer evangelho no lar, né? A Gilca Fernandes, lembrei dela. Não conseguia, a família toda era de outra religião e ela não podia fazer o evangelho no lar. Aí ela ia para o banheiro e fazia o evangelho no lar em 10 minutinhos, no dia certinho lá, o pessoal achava que ela ia tomar banho, não sei o quê. Ela ia para o banheiro e fazia o evangelho no lar. Mas muita gente, às vezes, precisa de um espaço. Ah, minha casa é muito pequena, está sempre cheia. Deita, finge que vai dormir. Tirar o cochilo da tarde, procura um cantinho lá para tentar fazer esse espaço, né? Da gente fazer essa meditação. Quando a gente faz esforço, a oportunidade surge. Na solidão, o ser retempera o ânimo, identifica-se com a atividade de libertação, descobre quão transitória é a sua marcha orgânica, adquirindo lucidez para compreender todos os acontecimentos, especialmente aqueles que causam dor e aflição. Então, a gente consegue compreender aquilo que nos traz transtorno quando a gente realmente mergulha nesse silêncio, procura fazer esse silêncio interior. Educar-se a mente, disciplinando-se o pensamento, constitui recurso valioso para a saúde espiritual, para o êxito da reencarnação. Eu queria tanto voltar para o mundo espiritual um pouquinho melhor do que eu vim. Não é assim que a gente fala, nós espíritas? Será que eu melhorei alguma coisa? Será que eu caminhei? Para ter êxito, a gente precisa se empenhar. Quando a gente quer mudar de função no trabalho, quer ganhar um pouco mais, a gente faz curso, aí chega mais cedo no trabalho, se empenha para poder melhorar de função. Mas para cuidar da alma, a gente não quer fazer esforço. Mas é necessário, não tem jeito, a gente vai ter que fazer algum esforço, né? Analisa a existência que desfrutas e busca, vez que outra, o deserto.
Vamos procurar o deserto? Vamos combinar? De buscarmos o deserto para nos fortalecermos nesta vida que a gente está levando. Nas nossas dificuldades que a gente precisa ainda enfrentar. Quando te sentires, porém, de novo ela vai falar da encruzilhada, né? Porque sempre a gente está naquele ponto que a gente tem que decidir, vou para a direita ou vou para a esquerda? Né? Vou para frente ou dou um passo atrás? Né? Quando te sentires, porém, na encruzilhada dos conflitos e das angústias, sem saber como proceder, busca o deserto. E no silêncio, Jesus se te acercará, orientando-te com segurança. A gente vai encontrar Jesus nesse deserto. E vai conseguir se restabelecer, levantar a cabeça e seguir adiante com mais ânimo, com mais estrutura, né? Então, eu peguei essas 3 linhas de raciocínio e tentei encadear. A gente tem tarefas que a gente precisa cumprir, né? A gente precisa se entregar a alguma tarefa pessoalmente, mas a gente também precisa da serenidade para viver o nosso mundo, viver as dificuldades. Mas para tudo isso, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso estar mais tranquilo comigo mesmo, senão eu não vou conseguir dar conta das tribulações do caminho. Então, acho que a Joana de Ângeles, nesse livro, Ilumina-te, ela traz para a gente essa orientação de que é possível aqui, no nosso planeta Terra, na vida que a gente está levando, é possível que a gente dê um salto maior nas nossas possibilidades de crescimento espiritual. É possível se a gente realmente se colocar num planejamento, buscar esse planejamento. Não, eu quero melhorar, eu preciso crescer, eu preciso caminhar com mais acerto. Então, se eu posso, ela está dizendo para a gente, é possível fazer. Ilumina-te, ilumina-te, né? Vamos buscar essa luz interior e deixar que ela transcenda, que ela saia de nós. E não vamos deixar como Jesus nos ensinou, né? Colocar a candeia embaixo do alqueire. Não, vamos deixar que a luz se expanda, que chegue a todos, né? Através das nossas palavras, das nossas ações, né? Tudo aquilo que a gente faça tenha correlação com os ensinamentos de Jesus, né? Então, para encerrar, a gente fica aqui com Jesus, né? Habituando-nos ao deserto, manteremos nosso compromisso com Jesus serenamente. Então, vamos buscar o deserto, né? Lembrando que o deserto é esse mergulho interior e vamos nos fortalecer para o trabalho no bem. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dar continuidade assim aos nossos estudos, sempre buscando essa renovação interior. Muita paz, gente. Queria aqui, em nome da casa, agradecer a Regina pela explanação do estudo que ela fez hoje. A gente sempre está tendo muito o que fazer, né? Nesse mundo tecnológico, a gente está buscando o tempo todo cobrir o nosso curto tempo de vazio, preencher, seja com, como ela mesma falou, televisão, rádio, internet, e a gente acaba dizendo que a gente não tem tempo, né? Que apesar que com esse estudo que a gente teve hoje, a gente possa refletir isso em nossas vidas. Agora vamos para a prece final. Pedir ao pessoal os assistentes que estão online, que possam se preparar para receber as bênçãos como se estivessem na sala de passe. Obrigado, Senhor, por essa excelente explanação que tivemos hoje, que nós possamos, no nosso dia a dia, buscar o nosso deserto, buscar a nossa conexão contigo, que nós possamos sempre buscar o nosso aprimoramento pessoal, que nós possamos ser abençoados com a Tua graça. Queria pedir pelas regiões que estão passando por dificuldade, aquele pessoal que está em guerra, aqueles países que estão em conflito, que a bênção do Senhor possa descer sobre essas pessoas que estão passando por tanta dificuldade,
por momentos difíceis, assim como aquelas que tomam as decisões, que elas possam ser esclarecidas e que o momento de paz possa chegar. Que assim seja. Graças a Deus. Agora nós vamos para os avisos. Eu queria reforçar que nós temos o sebo ali fora, né? E que você pode pegar o livro que quiser ali e vai contribuir com o que o seu coração se sentir tocado, né? Que o pessoal fala. Vai contribuir com a quantia que puder. Podem pegar o livrinho ali. Na próxima semana nós teremos o estudo da Silva Soares. Que é do... Vai ser André e Emília. Andréia? Vai ser André e Emília. André Emília. E o tema é Mês do Livro. Livro Espírita, Letras que Iluminam. Agora nós vamos ter um sorteiozinho, né? O Gabriel vai assumir aqui para sortear esses livrinhos aqui para quem compareceu hoje aqui. Quero saber se eu vou ganhar. Vai sortear o número? Boa noite, gente. Boa noite. O sorteio vai ser um pouco diferente hoje. Temos aqui 4 livros, né, que a gente selecionou com muito carinho. E vamos sortear esses livros agora. Abaixo de 4... Ah, é verdade. Abaixo de... É pro YouTube, eu esqueci. Abaixo de 4 cadeiras tem um papelzinho escrito parabéns, você ganhou o sorteio. Ih, gente, vai Tem ter que que virar olhar. a cadeira. Passa a mão. Quem consegue, ou pede ajuda para alguém que for mais novo. É um papelzinho escrito, parabéns, você foi selecionado. Esse não. Ai, bom, já vou achar chiclete, mastigado. E Joãozinho ganhou. E João ganhou. Ó, o primeiro a ganhar foi o João. Escolhe o livro que você quer. Pode E escolher. Luiz também. Meditação é muito bom, eu vou logo falando. Esse aí é muito bom, esse aí, ó. São 4 papéis. Muito bom. É do Said. E esse daí é legal, que esse daí ensina a Pode. meditar. Esse daí ensina. Venga, né? Meditação e Espiritismo. Minha pretinha linda. Muito legal esse livro, do César com a Silvia, a mulher dele. Ai, que bom. Ele é lindo e é muito bom. Esse é muito bom. Ih, Edson Paz achou um papel amassado lá embaixo da mesa Está dele. escrito noviço faraó. Pode pegar. Aí, ó. Eu sei que ele arranquei o... Faltam 2. Ah, já Não, pegou. eu falei Já. assim, o pessoal vai achar chiclete mastigado. Falta um vai na livro cadeira. ainda. Ó, eu vou esse aqui. O do selo, eu olhei assim. O selo que Ainda falta um? Falta um livro ainda. É. Não, aqui não. Tá debaixo da cadeira, não? Debaixo da cadeira, não? Da tua. Foi clara? Ah, tá com a mão. Olha lá, ó. Achou? Ah, Clary. Pode para você, é seu. Pode ser seu. Você achou. Obrigado, gente. Semana que vem teremos mais sorteio, hein? Que todos possam tirar bom proveito da leitura, desse agrado que a casa fez para vocês. Agora a gente vai finalizar a nossa reunião pelo YouTube, tá? Muito obrigado a todos. E os aplicadores de passe já podem deslocar para o local de passe. Lembramos que o passe não é obrigatório, somente aquelas pessoas que